Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês novamente, voltando ao nosso estudo no livro de Josué. Josué do capítulo 4. Lembra que na última vez que nós falamos sobre Josué, a gente estava falando sobre a necessidade que o povo tinha de se santificar para poder realmente dar início à entrada na terra prometida. O povo havia acampado ali na beira do Rio Jordão, e Josué passa diante do povo e fala: santifiquem-se, porque amanhã nós vamos entrar à terra prometida. E essa continuação do capítulo 4 é exatamente o momento em que o povo atravessa o Rio Jordão. É um momento singular e tem umas lições aqui, algo que chama bastante atenção e é algo que a gente guarda com uma certa facilidade, o memorial dessas 12 pedras que foram tiradas ali do meio do rio. Josué, no capítulo 4, eu queria ler com vocês o verso 1 até o verso 9. Diz o seguinte: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens entre o povo, um de cada tribo. Mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Meus irmãos, esse texto é um texto que talvez toda criança que já participou de uma escola dominical, que já ouviu sobre as histórias do Antigo Testamento, devem estar bem fresquinho na mente. Aquelas 12 pedras amontoadas ali no meio, ou logo depois da margem, ali em Gilgal, serviam então de um memorial para que o povo pudesse olhar. Mas quando a gente pensa nessas pedras, né, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, eu falei: bom, mas pastor, o que o senhor vai tirar dessas 12 pedras, né? Um tempo atrás eu vi um pastor pregando sobre a batalha de Davi e Golias, né, que ele vai lá e apanha aquelas pedras lá, e foi interessante que ele achou uma serventia para cada pedra, uma pedra era isso, outra pedra era aquilo lá, e eu falei assim: rapaz, eu queria ver onde que ele estava tirando tudo isso, né? Não tem nada de sobrenatural nessas pedras, não há, na verdade, uma representação sobrenatural sobre o significado dessas pedras. Na verdade, o que Deus estava dizendo ali para aquele povo é que eles deveriam tirar aquelas 12 pedras no meio do leito do rio, levar para a margem, amontoar aquelas 12 pedras num altar ali, como é que eu vou dizer, não é altar, altar é uma ideia diferente, mas um memorial, exato, obrigado Alex, para que no futuro eles pudessem olhar para aquelas 12 pedras e recordar, relembrar o que havia acontecido com aquele povo. E eu tenho certeza que Deus fez isso porque Ele conhecia o coração do povo e a minha mente, não é? Porque, meus irmãos, eu não sei que seja só eu, mas eu tenho uma facilidade tão grande de esquecer aquilo que Deus fez, que é impressionante.
E Deus então vai e manda que aquele povo, ao passar, ele escolhe aqueles 12 homens ali representando as 12 tribos, tiram a pedra, constrói aquele altar e fala simplesmente para ele, olha, quando vocês olharem para essas pedras, vocês sabem o que eu fiz nesse tempo. Esses memoriais, esses exemplos vivos, palpáveis que Deus deixava para o povo, e a gente pode olhar no todo o Antigo Testamento, a maneira como Deus ia tratando com o povo, sempre ele deixava algo onde o povo pudesse olhar, onde o povo pudesse ter certeza que Deus ali havia agido, tanto para o bem quanto para o mal, as consequências daquilo. Era algo que ele fazia porque aquele povo era um povo de tradição oral. Era um povo que estava acostumado a contar histórias para os seus filhos, estava acostumado a relembrar os feitos que Deus havia executado no meio deles. Quando se sentavam ao redor de algum lugar, estavam lá contando, mas vocês lembram o que aconteceu? E eu vou falar uma coisa para vocês, aqui na IBASP não é diferente. Porque nesses 93 anos que nós vamos fazer nesse tempo, você conversa com pessoas e as pessoas contam daquilo que aconteceu aqui na igreja. As pessoas podem olhar para o nosso prédio, para as coisas que estão aqui ao nosso redor, e eles conseguem lembrar, isso aqui foi construído na época do pastor tal, que ele tinha essa característica. Tanto é o fato que você vê aquele mural de fotos lá, e isso é uma coisa que eu achei tão impressionante, é que embaixo de cada uma daquelas fotos foram colocadas as características daquele pastor. Tudo aquilo que ele havia feito, ou tentado dar uma visão daquilo que ele representou aqui para a igreja. Deus fazia isso com o povo porque ele sabia que esse povo tinha essa característica de uma tradição oral. Eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje, eles não tinham a facilidade como nós temos hoje, e essa facilidade talvez seja a causa de nós não relembrarmos mais. Porque simplesmente nós abrimos o nosso celular e não guardamos nem sequer, essa semana eu estava conversando com alguém, nem sequer o número do telefone da esposa. Porque você não precisa mais guardar o número. Você abre o celular, clica naquela foto e o número já está lá. Talvez você gravou aquele número e nunca mais teve que digitá-lo, talvez chega alguém e pergunta para você, qual é o número do telefone mesmo da sua esposa? Peraí, deixa eu ver. Ninguém mais tem os 6, 8 números na cabeça. E a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente acha que as coisas que Deus fez, nós vamos guardar, e se nós não tivermos algo palpável, vai ser bem mais difícil. Conta-se uma história, um fato, Francis Schaeffer, ele fala isso nos livros dele, que em um lago, ali perto de Genebra, um homem esculpiu numa pedra a seguinte frase: quando você ler isso, chore. E a explicação é que essa pedra estava bem lá no meio do lago, bem numa região bem distante dentro do lago. E que naquele ano havia tido uma seca muito, muito forte. Muita seca realmente, mas estava extremamente árido e o nível daquele lago abaixou tanto. E o povo estava sofrendo tanto, e esse cara foi lá, então esculpiu essas palavras naquela pedra, para que quando um dia lá no futuro as pessoas olhassem para aquela pedra e pudessem ler, quando você ler isso, chore. Realmente as pessoas deviam estar lamentando, porque as pessoas saberiam que haviam pessoas que estavam sofrendo, padecendo por falta de água. Normalmente aquela pedra fica lá no fundo. Mas um dia ela já teve visível. Essa história que nós ouvimos aqui em Josué, não é uma história de tragédia, não é uma história de momentos difíceis, pelo contrário. É uma história de uma vitória muito grande. Pois depois de muito tempo daquele povo peregrinando no deserto, aquele povo sofrendo de uma certa forma durante aquela peregrinação e por conta deles mesmos, eles chegam então ao destino deles. É o começo do cumprimento da promessa que Deus havia dado, que eles iam tomar posse então daquela terra. Era a primeira vez que o povo todo, quase 1 milhão de pessoas, passa aquele rio para tomar
posse daquela terra. E a pergunta que nos vem é: por que essas pedras? Que são essas pedras? E é interessante que o verso 6 e 7, ele fala que essas pedras vão servir de sinal para aquelas pessoas, não é? Ele fala lá, olha, elas servirão de sinal para vocês, para aqueles que haviam passado o Jordão. Imagina que eles estavam do lado de cá do Jordão na época da cheia do rio. Aquele rio era tecnicamente bem complicado, quase que impossível ser passado ali. E eles olham para aquilo e falam: bom Deus, e agora? O Senhor mandou que a gente se planejasse, que a gente realmente santificasse as nossas vidas, e nós temos que passar o rio aqui nesse lugar. A arca do Senhor então vai adiante deles, e quando aqueles que carregavam a arca tocam as águas, a água para. 20 quilômetros para cima, a água é interrompida. E a água toda escoa, e aquele caminho para que quase 1 milhão de pessoas passe, eles falam que passam com pés realmente enxutos. A terra estava seca. A terra estava seca. Mas o Senhor sabia que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam passando lá, depois de um tempo, já iam esquecer tudo aquilo que Deus havia feito. Lembra quando Deus abriu o mar lá, o Mar Vermelho, para que o povo passasse? Livrou eles do Egito, aquela situação toda caótica, e o povo atravessa. 3 dias de caminhada, Deus, não temos água para beber. Vai lá na água, lá em Mara, a água era amarga. Antes tivéssemos ficado lá no Egito, pelo menos a gente não ia morrer de sede. A nossa memória é curta. O verso 6 e o verso 7, então, está dizendo que Deus mandou que eles tirassem aquelas pedras, para que eles, ao olhar para aquelas pedras no futuro, pudessem lembrar: olha, eu, meu povo, atravessamos esse rio, pela forte mão, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, nós conseguimos passar aqui a pés enxutos. Essa é a história que nós vemos aqui Josué cantando e contando, aliás, narrando. E eu pergunto: o que nós podemos tirar de benefício, o que nós podemos tirar para nós disso daí? Será que realmente nós pensamos de alguma forma como nós vivemos a nossa vida? Algumas vezes nós não entendemos muito isso. Quando nós olhamos para aquilo que nós éramos, a maneira como nós vivíamos, aquilo que Deus tem feito no nosso meio a cada dia, nos maravilhamos muitas vezes, como o Alex mesmo falou, nós falamos das bênçãos que Deus tem dado, compartilhamos sobre a rádio, compartilhamos lá sobre Cangaíba e nós nos alegramos. Mas poucos dias depois, poucas semanas depois, nós já nem lembramos mais. O Salmo 103, o verso 2 e 5, Davi fala o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Será que nós realmente bendizemos o Senhor e não nos esquecemos de todas as bênçãos que Deus tem dado por nós? Pois Ele que nos livra da sepultura, é Ele que enche de bênçãos a nossa vida, é Ele que cuida da nossa existência. Quando nós pensamos que nós temos autoridade, nós temos força suficiente para caminhar sozinhos, nós falhamos. Porque é Deus quem cuida, é Ele que tem todo o poder, é dele que vem toda a nossa força. A grande dificuldade que nós temos é relembrar essas batalhas na nossa vida. Porque nós não temos esse tipo de
memorial, como eram aquelas 12 pedras, onde eles olhavam para lá depois de um tempo e sabiam, olha, Deus fez isso. E meus irmãos, é complicado porque nós esquecemos com tanta facilidade aquilo que Deus faz. Que eu creio que nós deveríamos sim, a cada dia, recordar as bênçãos que Deus nos deu no dia passado. Lembra que eu tenho falado aqui sempre nos primeiros domingos do mês sobre a Santa Ceia, que é um memorial do qual nós deveríamos participar a cada dia, para nós relembrarmos o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, todos os dias, não uma vez por mês, não um domingo por mês. Deus tem agido na nossa vida todos os dias. E a pergunta é, você tem percebido o agir dele na sua vida? Você tem conseguido ver aquilo que ele está fazendo na sua vida? Me lembro de Jeremias, quando ele está lá junto com o povo, lá em Lamentações, ele começa a escrever e ele começa a ver a situação do povo de Israel, aquele sofrimento todo ali. E um pouquinho antes desse verso, ele está falando, olha, o negócio está tão complicado que parece que eu estou mastigando areia, pedra, tão ruim que está. Parece que eu estou sofrendo tanto, que as coisas estão tão difíceis, o povo está sofrendo tanto. E no meio daquele sofrimento, no meio de tudo aquilo que ele está vendo, de toda aquela desgraça, vamos colocar assim, a situação tão difícil, ele vem com essa frase que é um bálsamo para nós. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Talvez você tenha esquecido já dessa graça de Deus, você já tenha esquecido já dessa misericórdia de Deus, e você está como Lamentações, está como Jeremias, falando, olha Senhor Deus, mas está tão difícil. Parece que eu estou mastigando areia. Eu estou sofrendo tanto, o povo está caçoando de mim, o povo está falando de mim, mas nós esquecemos que a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Que quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez na nossa vida, nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. O povo de Israel era extremamente capacitado em reclamar de Deus. Todo o tempo aquele povo murmurava. Todo o tempo aquele povo conseguia encontrar um modo de ofender a Deus. Se nós pegarmos a história do povo de Israel e vermos tudo aquilo que ele fez que agradava a Deus e tudo aquilo que ele fez que tirava Deus do sério, a gente vai ver que desagradar era a especialidade do povo. E eu confesso que talvez seja a nossa especialidade também. Quantas vezes nós desagradamos, quantas vezes nós reclamamos daquilo que Deus fez ou daquilo que Ele não fez conforme a nossa vontade e esquecemos daquilo que Ele tem feito. Esquecemos daquelas pedras que tiramos lá do meio do rio. Esquecemos das lutas que nós passamos lá no passado e que pela graça e misericórdia de Deus estamos hoje aqui. Mas aquelas pedras também, Josué diz que iriam servir para gerações futuras. Essas pedras servirão de sinal às futuras gerações. Final do verso 21 e até o 23 diz: que significam essas pedras quando seus filhos perguntarem aos pais? Explique a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Imagina que os filhos daqueles homens e mulheres que passaram por lá, com o passar do tempo, depois
de terem derrotado todos aquelas nações que estavam ali em Canaã, depois de estarem desfrutando de todas as bênçãos ali de Canaã, talvez levassem ali o avô, pegasse na mão do neto e falava: olha, eu quero mostrar uma coisa para você. Eu quero te mostrar o lugar onde eu atravessei esse rio, e esse rio estava completamente seco. Eu quero mostrar para você isso. E talvez levava lá o seu netinho e mostrava. Isso talvez você faça com o seu neto hoje. Olha, eu quero mostrar para você a casa onde eu morei, onde eu passei a minha infância toda. E você passa naquela casa e você começa a recordar tantas coisas boas que você viveu. Olha, eu subi ali, ali tinha uma árvore assim, ali tinha não sei o quê. Ah, hoje já não tem mais, mas era tão gostoso. Esses dias está tendo uma sessão nostalgia lá em Nova Odessa, na segunda igreja. Tem alguns irmãos que estão postando fotos desde o início da igreja, já tem quase um mês isso, e uma foto atrás da outra. E é interessante quando você vê os comentários ali, todo mundo: ah, mas eu lembro desse dia, olha, eu estava lá naquela foto, eu participei desse congresso. Traz uma certa alegria, né? E esse memorial que é colocado ali, Josué fala para o povo: olha, é para que vocês expliquem para os seus filhos. Mas sabe que é uma coisa que é interessante? Ele dá uma ordem muito clara, que ele fala assim: olha, expliquem a eles, aqui atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele não fala sobre o sofrimento, ele não fala sobre nada, ele fala assim: olha, mostra para o seu filho como Deus é poderoso. Mostra para o seu filho como o Deus é um Deus cuidadoso. Mostra para o seu filho como Deus é um Deus que cumpre as promessas que ele fez, porque aquelas pedras representavam realmente a conquista daquela terra. Todo o povo havia passado o Jordão, então estava se cumprindo ali aquela promessa daquela terra prometida. E eu fico pensando nas nossas vidas, e isso é uma coisa que me incomoda. Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 6 ao 9, nós gostamos tanto desse texto, né? E nós usamos tanto essas palavras que hoje te ordeno. Estarão no seu coração e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, e também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da porta, nos umbrais da tua casa e nas portas. Nós sempre falamos dessas coisas. Nós sempre queremos ensinar a lei do Senhor, nós estamos tão prontos a mostrar aquilo que Deus é. Mas sabe de uma coisa que a gente não percebe? É que um pouquinho mais à frente desse verso, ele fala de uma maneira um pouquinho mais específica. Ele diz: quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que significam esses testemunhos, ou seja, aquilo que haviam amarrado nos braços, aquilo que é colocado na testa, aquilo que estaria nas portas, ali nos umbrais das portas, quando eles perguntarem o que significam esses estatutos, esses juízos, as palavras que o Senhor havia dito, né? Que nosso Deus ordenou, então dirás ao seu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor, com a mão forte, nos tirou do Egito. O Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. Ele não manda aqui lembrar desse tempo que o povo estava lá reclamando, murmurando, porque não tinha água para beber. Ele nem tampouco lembrou daquele tempo quando o povo estava lá reclamando porque não tinha comida para comer e tinha que comer só o maná e as codornizes. Ele manda que o povo lembre, ele fala que se os seus filhos perguntarem o que significam essas leis, tudo aquilo que vocês têm ensinado para mim, por que você está me ensinando? É para que você saiba que Deus cuida.
E quando eu penso nisso, eu olho para a vida da igreja hoje, não só da nossa igreja, mas de uma maneira geral. E nós tentamos muitas vezes ensinar os preceitos da igreja. Nós queremos ensinar aquilo que a igreja exige, aquilo que Deus exige. Nós falamos para os nossos filhos, olha, você tem que ter uma vida santa, você tem que ter uma vida reta, você não pode dar mau testemunho, você tem que viver assim, você tem que viver assado. Colocamos aquele montão de regras para eles e esquecemos de falar para eles o quanto Deus representa para nós. Esquecemos de falar para eles o quanto Deus cuidou de nós, o quanto Deus cuida ainda de nós. Sabe qual é a consequência de nós simplesmente falarmos sobre as leis, sobre as regras que nós temos para viver para os nossos filhos? É que esses filhos não vão ficar na igreja. Eles não vão ficar aqui. Porque o que de verdade faz com que esses filhos permaneçam na igreja é quando eles conseguem olhar para aquilo que nós estamos ensinando e conseguem ver o nosso relacionamento com Deus da mesma forma. Se nós olhamos para os nossos filhos e sempre chegamos, olha, filho, olha, você tem que andar na linha. Porque se você não andar na linha, tem um pastor tão grande lá na igreja que você vai ver só se ele chamar você lá no gabinete. Não é? Eu confesso para vocês, quando eu era criança, esse era o meu maior medo. Era o meu maior medo. Porque quantas e quantas vezes eu escutei ao fulano, olha, você nem sabe, mas fulano foi chamado lá no quartinho para conversar com o pastor. Você sabia que era problema na certa. O que é que nós ensinamos para os nossos filhos? Obedecer às regras? Viver uma vida de santidade, uma vida que você não pode fazer nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Ou nós temos algo mais palpável para mostrar para eles? Olha, filho, um relacionamento com Deus é algo maravilhoso. Relacionamento com Deus é algo que transformou a minha vida, que fez da minha vida uma nova criatura. Relacionamento com Deus me fez me libertar de tantas coisas erradas que eu fazia no passado e hoje, se eu sou o que sou, sou porque Deus trabalhou na minha vida. Nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos, de que a maneira como nós ensinamos os nossos filhos é a maneira como eles vão fazer lá na frente. Se nós não mostramos o amor de Deus, o cuidado de Deus pelo povo, e é isso que ele estava dizendo aqui, eu cuidei de vocês quando vocês foram atravessar o Mar Vermelho. Eu não permiti que o povo do Egito machucasse vocês. Eu os libertei da escravidão e dei para vocês uma nova terra, uma nova vida. É isso que eles deviam falar, era sobre isso aquelas leis. A obediência era simplesmente porque eles sentiam o amor de Deus por eles, o cuidado de Deus por eles. Não era o medo de um Deus juiz, não era o medo de um Deus ruim que ia estragar com tudo. Mas por último, ele fala também sobre aquelas pedras, o verso 27, iriam servir para os povos ao redor. O verso 24, perdão. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Outra característica que a gente percebe ali naquele lugar, naquele monte de pedras levantado, é que quando os povos que estavam ali, que eram os povos naturais da terra, olhassem para aquele montão de pedras lá na frente, poderiam falar, olha, o povo que está aqui agora, ele está aqui porque Deus estava com eles. Eles passaram esse rio a pés enxutos, porque o Deus deles fez isso. Eles nos dominaram, eles fizeram tudo o que eles queriam aqui no nosso meio, porque nós não pudemos resistir ao Deus deles.
Nós hoje somos o povo que Deus escolheu. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns textos falam para que nós anunciamos as grandes obras que Deus fez. E Ele fez essas obras aonde? Na vida de quem? Na sua vida, na minha vida. Nós somos esses representantes. Nós somos aquilo que as pessoas olham e falam, olha, esse Deus é um Deus poderoso. É um Deus que faz diferença. Nós somos talvez, não querendo fazer essa ideia de que nós somos os memoriais como aquelas pedras, não. Mas de fato as pessoas olham para nós. E a pergunta é, será que elas conseguem ver que nós somos povo de Deus? Será que elas conseguem olhar para nós e conseguem distinguir a nossa vida da vida das pessoas que estão ao nosso redor? Será que elas conseguem falar assim, olha, ali vai um homem, ali vai uma mulher que vive uma vida diferente daquilo que eu conheço? Será que ali vai um homem ou uma mulher que realmente mostra aquilo que Cristo fez um dia na sua vida? Ou é tudo igual? Ou é tudo igual? Capítulo 13 de Atos, quando Paulo está ali com Barnabé, na viagem, primeira viagem dele, depois de ser comissionado ali pela igreja de Antioquia, eles chegam diante de uma sinagoga e começam a falar sobre todas as coisas. E é interessante que se você olhar esse capítulo desde o início ali, você vai perceber que Paulo começa justamente a discorrer sobre aquilo que ele havia feito. Ele começa a falar sobre todas as coisas que haviam acontecido com o povo de Israel desde lá do passado. E ele vai mostrando as coisas para dizer que, olha, eles estão lá agora por causa de Cristo. Tudo aquilo aconteceu para que se cumprisse, para que Cristo pudesse vir. E aí chega naquele momento quando os judeus que conheciam a história começam a combater aquilo que Paulo estava dizendo. Começam então a reclamar e falar, olha, não, isso aí está errado. E aí então Paulo fala essa frase. Porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eu te pus para a luz dos gentios. Eu te coloquei para que vocês sejam a minha voz no meio desse povo perdido. Eu te coloquei para que vocês sejam meus representantes no meio desse povo que não me conhece. Eu te coloquei para que vocês façam diferença onde vocês estão. Aquele memorial de pedras, quando as nações olhavam, eles sabiam quem era Deus. Não só por causa do povo de Israel, porque se nós olharmos o comecinho de Juízes, a gente vai perceber que, apesar de todo esse memorial, apesar de todo esse esforço de Deus, para que o povo tivesse coisas palpáveis para relembrar o sacrifício, o comecinho de Juízes fala que a geração logo depois de Josué já se esqueceu dos feitos do Senhor. Tinha passado aquilo lá e estavam se entregando aos outros deuses. Talvez você olhe para a sua vida e fale, será que eu não fiz a mesma coisa com a minha família? Será que eu só não ensinei a minha família a vir para a igreja todo domingo e era o suficiente? Será que eu não estou sentado no banco da igreja todo domingo achando que isso é o suficiente? Será que as pessoas, quando olham para mim, conseguem ver a diferença entre alguém que realmente serve, que Deus cuida, de alguém que simplesmente é um bom religioso? Conheço pessoas que não conhecem a Cristo, que são muito, muito melhores
do que nós em termos de bom testemunho. Conheço pessoas que não conhecem o Senhor, que são muito mais generosas do que nós em contribuir. Conheço pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que são muito mais fiéis em vir aos cultos, a cultuar, do que nós. Como é que nós entendemos a nossa vida? Como é que nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós? Realmente nós precisamos recordar as obras que Deus fez em nossas vidas para não esquecermos de onde nós viemos e aquilo que Deus já fez por cada um de nós. Se você não tem certeza o porquê você está sentado nesse banco nessa manhã, começa a relembrar da onde você veio. Começa a trazer na sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida. As lutas pelas quais Ele já ajudou você a passar, as provas que Ele já ajudou, já te livrou, as coisas boas que Ele fez por você. Para que sua fé comece a ser renovada. Mas também nós precisamos contar aos nossos filhos ou ao nosso próximo como nos relacionamos com Deus para levá-los a conhecê-lo também. Não é simplesmente falar que eles devem seguir a Bíblia e ter uma vida de santidade. Não é falar para os nossos filhos, olha, você tem que se comportar direitinho na igreja, porque assim é a nossa tradição. É você chegar para o seu filho e falar, olha, filho, a minha vida com Deus é assim. E eu tenho recebido dele isso, porque eu tenho um relacionamento com ele. Ensinar os nossos filhos os mandamentos não é o suficiente. Nós devemos ensinar os nossos filhos o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento. Há um tempo atrás, escutei algo bem interessante. De alguém que falava assim, olha, sabe, muitas vezes, nós conhecemos pessoas que vinham para a igreja todo domingo. Sentavam nos bancos todo domingo e que não podiam perder nenhum culto. Que estavam lá firmes e fortes. Toda a sua família sentada no banco. Toda a sua família em perfeito estado de adoração ali. Mas que quando chegava, saía da igreja, ia para casa. Rapaz, mas aquele culto estava tão ruim. Você viu a palavra que o pastor falou? Mas foi muito fraca. E a irmã que estava cantando, que desafinou tanto naquele culto. Oxe, o almoço passou do ponto, queimou o arroz, colocaram menos sal do que deveria. Nossa, olha a situação da igreja, está toda estragada. O som não estava tão bom. Você acha que esses filhos vão estar aqui na igreja depois? Não vão. Isso nós estamos ensinando aos nossos filhos. Nós amamos a igreja? Ou nós só cumprimos tabela vindo à igreja? Nós amamos a Deus de verdade ou só nós obedecemos aquilo que nós acreditamos que são os mandamentos que devemos obedecer? Nós precisamos ensinar de verdade o nosso relacionamento com Deus, para que os nossos filhos, os nossos vizinhos, quem quer que seja que está ao nosso lado, reproduzam isso. Precisamos ser os representantes de Deus aqui e da graça dele aqui na terra, para que as pessoas possam conhecê-lo. Aqueles que não o conhecem, possam ouvir da sua boca quem é Deus. Possam ouvir da sua vida que você é diferente. Nós somos os representantes de Deus aqui. Deus não tem feito os mesmos milagres que Ele fez no passado. Ele não tem mais aberto, não tem mais segurado as águas de rios para que o povo dele passe. Mas Ele tem feito tantas coisas no nosso meio. E será que nós temos compartilhado isso com aqueles que não conhecem? Será que a gente tem permitido que as pessoas olhem para a sua vida, para a nossa vida, e enxerguem aquilo que Deus tem feito?
nós precisamos mudar a nossa maneira de adorar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de nos relacionar com Deus. O povo de Israel era um povo de tradição oral, que havia necessidade de ficar repetindo essas histórias, ficar relembrando essas histórias. E eu quero dizer que nós também somos um povo de tradição oral, porque nós esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Nós nos esquecemos daquilo que Deus quer de nós. Não é sentar no banco, não é cumprir as nossas obrigações, mas é nos relacionar com Ele, é nos entregar a Ele, é realmente fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, os nossos filhos, os nossos amigos, quem quer que seja impactado pelo poder e pela operação de Deus em nossas vidas. Se nós fizermos isso, realmente nós seremos como aqueles memoriais ali de pedra, que as pessoas podiam olhar e apontar: olha, aqui Deus agiu. Na minha vida, Deus agiu. E na sua vida? Ele tem agido? Ou não? É o mesmo Deus. Amém.